Confesso a vocês que permanecer em Cristo não é fácil. Não foi fácil para mim. Não é fácil para nenhum jovem, para nenhum membro da igreja. Confesso também que permanecer em Cristo é um segundo estágio, depois de permanecer na igreja. Primeiro a gente começa permanecendo na igreja, todo errado. Dos 13 aos 17 anos eu vivia todo errado. Todo errado. No mesmo dia que eu fui batizado, lá no Rio Tibagi, na cidade de Telêmaco Borba, pelo pastor Arlindo, que era pastor em Ponta Grossa, ele foi fazer o batismo. Foi um sábado à tarde. No sábado à noite eu já estava no cinema. E continuei indo no cinema e indo na igreja. Indo nos bailes, indo na igreja. Indo para os bares, indo para a igreja. Nunca deixei de ir à igreja, porque meus pais nunca deixaram de ir à igreja. Então eles diziam, você tem que ir para a igreja. Quero ver você lá. Então, quartos, domingos e sábado, estava na igreja. Meu pai não faltava no culto, eu também não faltava no culto. Mas, os outros dias da semana, eu estava onde Deus não queria que eu estivesse. Deus foi tolerante comigo, irmãos. Não é fácil permanecer em Jesus. É mais fácil permanecer na igreja. E se nós permanecermos na igreja, mesmo sem permanecer em Cristo, ainda existe esperança. Por isso não podemos ser muito apressados e afoitos com os jovens que têm a idade que nós já tivemos um dia. Temos que ser pacientes, porque permanecer na igreja, mesmo errados como somos, ajuda em alguma coisa. Eu fico pensando no pastor Edson Paiva, que era o pastor meu, naquele tempo, quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos, pastor Edson Paiva. Ele conversava comigo, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ele queria que eu fosse para a igreja de terno. Eu não tenho terno. Eu vou dar um terno para você então. Não, eu não quero. Eu não quero. Então, queridos, eu queria calça boca de sino, não é? Vocês se lembram, né? Botinha, não é? Com saltinho, tipo Elvis Presley, não é? E a gola da camisa assim para cima, não é? E o cabelo caindo na testa, né? Andando com aquele gingado. Queridos, a igreja foi tolerante comigo. Eu louvo a Deus por isso. Eu não sei o que teria sido de mim se a igreja não me tolerasse. Não me expulsaram da igreja. Não me cortaram da igreja. Podiam ter cortado, teriam feito certo. Mas esperaram, esperaram, esperaram. E oraram. E oraram. Meu pai e minha mãe orando, esperando pelo filho que voltasse para casa. Quando eu não voltava, até as 10h30, meu pai saía pelas ruas. E ia. Onde é que tem baile? Onde é que tem festa? Cidade pequena, todo mundo sabe. Lá ia ele. Se colocava do outro lado da rua, na frente na calçada, encostado no muro. E logo os amigos chegavam, Samuel, teu pai está lá do outro lado da rua, olhe lá. Ele não entrava na festa, ele ficava lá. E então eu ia até ele, ele dizia, vamos para casa. Ele ia na frente, eu ia atrás. No começo ele batia muito em mim, mas eu não chorava, nunca chorei. Mas me quebrava de pau. Eu não chorava. Ficava duro ali. Ele ficava mais bravo ainda. Um dia eu acho que o pastor aconselhou meu pai a fazer diferente. Não bata mais, ele não chora, por que ficar batendo? Ore com ele. Queridos, então eu chorei. Quando ele chegou em casa e não me bateu, e orou comigo, então eu me desmanchei em choro.
Queridos, há momentos em que surrar é bom, precisa. Mas há momentos que não resolve mais surrar. O exemplo do meu pai e da minha mãe indo à igreja, todos os cultos, me ajudou a permanecer na igreja. Embora eu não estava permanecendo em Cristo, porque eu não lia a lição da escola sabatina, eu não estudava a Bíblia, eu não orava, não fazia nada, só ia na igreja. Mas ia. Se fosse por vontade de alguns, eles teriam me riscado. Mas o pastor foi tolerante. Eu atravessei esta fase da minha vida, até os 17 anos, deste jeito. E Deus colocou na minha vida uma moça que não queria sexo. Uma moça que queria servir a Jesus. Uma moça, quando eu queria levá-la para o cinema, ela não ia. Não vou. Eu não vou. E quando a mão boba do rapaz, todo rapaz tem mão boba, né? Começava a ir para lugares que não devia, ela segurava. Não é? Ela segurava. Queridos, Deus colocou na minha vida, primeiro, pais que oravam. Pais que não faltavam aos cultos e levavam os filhos juntos. Depois Deus colocou na minha vida uma moça que foi preparada para ser esposa de pastor. Então, queridos, com 17 anos de idade, eu tomei a minha decisão de servir a Deus. Batizar, eu já era batizado. Não me excluíram, então não precisava mais batizar, não é? E assim estou até hoje. Porque se eu for batizado hoje, ninguém vai entender, não é? Então, vamos deixar que fique valendo aquele batismo que eu tive quando eu tinha meus 12 para 13 anos. Fica valendo aquele. Que a igreja não vai entender se hoje eu chegar, ó, quero ser rebatizado. Mas, queridos, eu louvo a Deus porque Deus me ajudou, através dos meus pais, a permanecer na igreja. E chegou um momento em que eu comecei a permanecer em Jesus. Aos 17 anos, eu li o primeiro livro da igreja. Aos 17 anos, eu comecei a ler a Bíblia. Embora tenha nascido na igreja, mas comecei a ler a Bíblia aos 17 anos. Li o primeiro livro da Igreja Adventista, Preparação para a Crise Final. Olha só o livro que me deram para ler. Um garoto de 17 anos. Acho que por isso que eu gosto de profecia até hoje. Porque me deram esse livro para ler. Foi o primeiro livro que eu li em dezembro de 1967. 1967. Queridos, permanecer em Jesus, eu não vou dizer que para mim é difícil hoje, não. É gostoso permanecer em Jesus. Mas não era. Era muito difícil. Para os jovens hoje é muito difícil. Para vocês também, vocês têm suas lutas. Mas chega no momento em que você começa a curtir o permanecer em Jesus. Mas primeiro começa com permanecer na igreja, né? E a gente conta com o apoio dos irmãos e a tolerância dos irmãos para salvar a nossa juventude. Orar pela nossa juventude. Oração, jejum por eles. Queridos, desde a idade em que os meus filhos tinham aí seus 7 anos, eu comecei a orar e a jejuar. Um pastor me ensinou, o pastor Moisés Nigre, disse: Samuel, faça um jejum por semana, quando seus filhos são pequenos, para que eles sejam salvos em Jesus. São filhos de pastor, mas precisam ser salvos em Jesus. Precisam permanecer não só na igreja, mas permanecer em Jesus. Comece a orar por eles. Caminhe uma semana na frente do diabo. Se você não caminhar uma semana na frente do diabo, ele colocará você uma semana atrás dele. Então comecei a jejuar uma vez por semana. Desde Manaus, há muitos anos. Mas chegou um tempo em que eu parei de jejuar. E os filhos pioraram. Eu voltei a jejuar, os filhos melhoraram. Parece que é assim, não é? De vez em quando a Leila fala: Samuel, tem que voltar a jejuar. O negócio está ruim. A gente volta a jejuar, as coisas melhoram. Jejum e oração, irmãos, para podermos permanecer em Jesus
e fazer com que os nossos filhos também permaneçam em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final. Eu espero que você permaneça em Jesus. E encontre o prazer de fazer isso. De louvar a Jesus. Contar com Ele. Eu não posso dizer para você os detalhes, porque envolve muita gente, envolve 2 conferences. Então eu não posso contar para vocês os detalhes. Mas há 5 anos estávamos orando e jejuando para que Deus se levantasse em defesa do seu povo. E agora, esta semana passada, como disse a Leila, Miguel se levantou em defesa do seu povo. Nós choramos, nós rimos, nós demos glória a Deus muitas vezes. Glória a Deus. Chorei no carro, chorei no telefone, porque, irmãos, Jesus está vivo, Jesus está perto de você, Jesus ouve, Ele nunca deixa de ouvir uma oração. Agora Ele vai responder do jeito que Ele quer. Ele vai responder na hora que Ele quiser, no tempo dEle, não no nosso. Passaram 5 anos, mas Ele se levantou em defesa. Nossa, glória a Jesus, glória a Deus. Que a paz de Jesus fique com você.